Bom, então, bora pro episódio agora de fato. Como eu disse, cara, vamos começar lá do início, né? Então, toda essa trajetória aí, como que chegamos aonde estamos hoje. Então, lá no longínquo ano de 2020, a gente estava ainda na gestão Dan Quinn e Thomas Dimitrov, GM e head coach. E os Falcons vinham naquela pós-corrida para o Super Bowl, né? De 3 anos anteriores ali. O time tinha ido para a pós-temporada no ano seguinte também, após o Super Bowl, mas não conseguiu repetir os feitos. E o Dimitrov estava tentando dar uma injeção de oxigênio ali, de gás nesse time, para ver se conseguia competir ainda, se conseguia extrair esses últimos bons anos do Matt Ryan. Porém, não foi isso, né, que aconteceu em 2020. O time começou 0-5, com o Dan Quinn sendo demitido após a quinta derrota consecutiva. Se eu não me engano, foi para os Panthers, perdeu no Mercedes-Benz. E com isso, assim, uma coisa bem rara, pelo menos pelo pouco que eu acompanho, um treinador ser demitido no meio da temporada dos esportes americanos, isso é meio. Não é muito comum. Mas o Dan Quinn foi demitido no meio da temporada e o Raheem Morris, que era o nosso coordenador defensivo, assume como interino até o final de 2020. Chegamos no off-season, né, entre 2020 e 2021, e aí eu trouxe alguns candidatos que eram, na época, né, concorrentes do Arthur Smith aí. Então a gente teve o Mike McCarthy, que era head coach do Green Bay Packers, que foi para o Dallas Cowboys. Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo dos Patriots, que esse ano passado, né, assumiu o Las Vegas Raiders. O David Shaw, que era o head coach de Stanford na época, não sei onde está hoje. O Shane Waldron, que era o coordenador do jogo aéreo dos Rams. Kellen Moore, que era o coordenador ofensivo do Dallas Cowboys, que hoje, né, foi para os Chargers. Lincoln Riley, que é head coach, né, do Oklahoma Sooners, se eu não me engano, acho que ele foi agora para a USC, né, acho que ele está jogando com o Caleb Williams, se eu não estou enganado. Brian Kelly, que era head coach de Notre Dame, e o Jim Harbaugh, que era head coach de Michigan, além de dois coordenadores ofensivos, John DeFilippo, do Jaguars, e o Eric Bieniemy do Kansas City Chiefs. Então esses eram os concorrentes que do virou Arthur head Smith, coach, né? Esse último. que virou head coach o Eric Bieniemy agora dos Commanders. Cara, olhando assim para essa lista, eu acho que claramente, assim, acho que tirando o Bieniemy, acho que o único que concorria com o Arthur Smith aí que eu talvez preferia era o Bieniemy. Sendo bem honesto, não sei em relação a vocês aí, mas eu acho que foi uma escolha muito acertada, na minha visão. Eu acho também. Na Ah, época eu queria o também. Bieniemy também. Na época, lá em longínquo 2020, eu queria o Bieniemy também. Mas, né, recapitulando hoje, assim, talvez, assim, pode me julgar, mas eu não acharia também ruim, de repente, se fosse o Josh McDaniels hoje. Um que eu vejo que vira e mexe foi cotado bastante, acho que na pré-temporada passada foi o Harbaugh, né? Tipo, pros times da NFL, tem o irmão o irmão menos famoso, assim, tem. Mas, cara, acho que dessa lista mesmo, realmente, eu fico com o Vitão, acho que até com o Rick, como a gente falou, acho que o BNB é o cara que, desses anos todos, é, teve um bom trabalho, né? A gente, lógico, sabe que não é. É um cara que ajudou Andy Reid e Patrick Mahomes, né? A gente não sabe até quanto tem o dedo dele, mas é um cara que com certeza aprendeu muito nesses anos com Mahomes e Reid, então acho que teria sido uma boa escolha já naquela época, mas era o melhor nome, acho que já dessa lista. A gente vai descobrir se o Bieniemy é bom mesmo esse ano, né? Essa temporada, no caso, né? Se ele é tudo isso ou era o Exato. Andy Reid? E assim, cara, é um cara que nas últimas temporadas sempre foi cotado para ser um head coach e nunca conseguia. Então, assim, alguma coisa de esquisito, no mínimo, tinha, sabe? A gente nunca vai Eu descobrir acho o que tem um que certo é. preconceito, né? Até que eu falei, né? Cara, O cara joga com Mahomes e Andy Reid, então, tipo, é. a galera sempre tem um pé atrás. O quão mérito era dele, né? E o quanto mérito era do Sim. Mahomes e o Andy Reid. Então era isso. Então, Arthur Smith foi escolhido aí em relação a esses candidatos, né? Antes da gente continuar, o Lucas aqui manda boa noite. Boa noite, Lucão. Valeu pela audiência aí. Pedindo pro Jones pagar uma cervejinha para ele aí dia 16.
Cara, então é isso. Então, eu peguei aqui o elenco de 2020, né? Então é o elenco que o Arthur Smith e o Terry Fontenot herdaram da gestão Thomas Dimitroff e Dan Quinn. Então a gente tem o Matt Ryan ali com 35 anos na época. De running back, a gente tem o Todd Gurley como o cara liderando ali o elenco. Wide receivers, a gente tinha Calvin Ridley, Julio Jones, wide receivers e tight ends, né? Calvin Ridley, Julio Jones, Russell Gage e Hayden Hurst, com os Akios ali sendo um cara da rotação. A nossa linha ofensiva, à época, né? Era Alex Mack como center, o Lindstrom e o James Carpenter como guard, e como offensive tackle, Jake Matthews e Kelly McGarry. Então, 3 dos 5 ainda permanecem na gestão do Arthur Smith até hoje. A nossa linha defensiva tinha Tyler Davidson e Grady Jarrett como os principais nomes ali no miolo de linha. A gente tinha o Dante Fowler, Dion Jones, o Olokun, que acabou saindo para os Jaguars depois. E na defesa tinha o Ricardo Allen, Keanu Neal, Isaiah Oliver e AJ Terrell como a base ali, né? Recém-draftado, inclusive. Exato. Recém-draftado. O recém-draftado AJ Terrell pelo Thomas Dimitroff. Então esse é o elenco que o Arthur Smith acaba herdando dessa gestão. E assim, cara, era um elenco muito desbalanceado, com muitos jogadores com salários altíssimos, Julio Jones, Dion Jones, o Matt Ryan, Grady Jarrett, enfim, acho que, se eu não me engano, 5 jogadores dos Falcons somavam para, acho que 70%, 60% do cap todo do time. Então, enfim, pegaram uma casa aí bem bagunçada. E com isso vamos à Free Agency de 2021, né? Cara, é tenebroso, cara. As nossas contratações na Free Agency de 2021 foram Cordell Patterson, Duron Harmon, safety que era dos Lions, Jonathan Bullard, Josh Andrews, Fabian Moreau, Mike Davis, running back que que esteve nos Panthers na temporada anterior, o Eric Harris, que ficou no elenco por um tempo aí, Brandon Copeland, Barcavius Mingle, e é isso. E trocamos pelo Lee Smith dos Bills por uma escolha de 7ª rodada. Então, cara, épocas de vacas magríssimas, né? Não dá nem pra... vacas raquíticas aí. Enfim, cara, eles estavam fazendo o que davam, né? Conseguiram achar aí o Patterson. O Mike Davis, infelizmente, não se provou, né? Na época eu gostei do Mike Davis. Eu gostei também. Sim, porque ele tinha pegado uma lesão do McCaffrey e indo muito bem na temporada. Exatamente. Então, a gente até criou uma expectativa que ele podia assumir o backfield, né? Mas acabou que o Patterson tomou de assalto essa posição. Exatamente. Não, ele tava perdendo a posição pro Quadriolison. É terrível, velho. Sim, é verdade. Até o Quadriolison estava tendo snaps nessa época. Então, cara, os Falcons vão para 2021 com o Matt Ryan ainda e com a adição desses jogadores. Porém, antes da temporada começar, né, temos a primeira grande movimentação desse front office, que é a troca do Julio Jones para o Tennessee Titans, né? Então, os Falcons mandaram o Julio Jones e uma escolha de 6ª rodada por uma escolha de 2ª e 4ª rodada. Na época, né, e também por uma questão sentimental ali, a gente achava que era muito pouco pelo Julio Jones, mas assim, eu acho que hoje está mais que provado que foi uma excelente troca para os Falcons, né? Sim, acho que na época era muito aquele sentimentalismo do que ele jogou, tipo, principalmente até, eu acho que o primeiro ano pós-Super Bowl no time, acho que ele jogou muita bola, só que, infelizmente, ele sofreu, eu não lembro qual foi a primeira lesão, mas desde essa primeira lesão, acho que ali em 2018, se eu não me engano, 2019, foi logo depois da temporada dos Eagles campeões, que ele já começou a vinha esse declínio, e aí, hoje, atualmente, a gente vê que ele tá tentando se manter contra a lesão para tentar fechar em algum roster, que é muito difícil, mas é um cara que as lesões acabaram com ele. Então, a gente, igual você falou, a gente se apega pelo nome, pelo que ele jogou pela gente, mas deu para ver que com certeza os Titans perderam essa troca com a gente, assim, porque era um cara que eles achavam que era a peça que faltava pro Derek Henry, AJ o Brown, talvez fazer esse time ganhar o Super Bowl. Exato. Antes do Rick comentar,
O Luigi fala aqui, né, que comprou a camisa do Julio Jones e um mês depois ele foi trocado. Eu tinha ela um pouquinho antes. Eu peguei ela acho que 1 ano e meio antes, 2 anos antes, então deu para aproveitar uma época aí antes dele ser trocado. A minha sorte é que Jones é meu apelido, né? Porra, aí fica excelente. Mas fala aí, Henrique. Exatamente. Ah, cara, esse negócio de troca, assaltamos ou não, assim, eu gosto de ver a obra completa no final. Pô, aqui agora eu não sei de cabeça, mas quem que a gente pegou com essas trocas deles aí, entendeu? Cara, eu consigo te falar a segunda rodada que foi o Troy Anderson. Então. A Aí, quarta bom, rodada. o Troy Anderson, a gente só vai poder falar dele no final do contrato dele de rookie, né? Se valeu a pena ou não. Mas, por exemplo, assim, dando um exemplo, a gente trocou o Mohamed Sanu por uma escolha de segunda rodada com o Patriots e trocamos essa segunda rodada pelo Hayden Hurst. Que pra mim não valeu. A quarta rodada nossa, a gente. E a outra, né? Era desse ano do draft, a gente trocou para subir pelo Bergeron. Era a quarta rodada de 2023. Não tem como a gente decidir hoje Sim. se realmente valeu a pena. Mas, por exemplo, assim, como eu estava dando exemplo aí do Mohamed Sanu, que a gente trocou para uma segunda rodada, que essa segunda rodada a gente mandou pro Baltimore pro Hayden Hurst. Se não me engano, acho que foi isso. E eles pegaram o J.K. Dobbins com essa segunda rodada, entendeu? Foi um move bom trocar o Hayden Hurst, mas foi um move bom trocar o Sanu por uma segunda rodada, mas foi um move ruim trocar pelo Hayden Hurst. Acho que são coisas isoladas para mim, então. também são diferentes. Eu acho que o valor que os Falcons pegaram pelo Julio Jones na época, que já vinha sofrendo com lesões, foi bom, mas enfim. Então, pelo que a história do Hayden Hurst nos Falcons, eu preferi ter ficado com o Sanu, mas é um gosto meu também. Mas é sem dinheiro de obra pronta a gente analisar desse jeito, tá ligado? Não, eu acho que na época a gente. Esse move foi do Drew Mitrov? Do buscar o Hayden Hurst no segundo round? Foi. Mais um. Não foi. Pois é. Tá falando então, cara, essa. Eu ia falar. Hoje dá pra dizer que provavelmente 2 titulares saíram dessa troca. A gente não sabe o que eles vão jogar. Mas talvez dá pra dizer que hoje 2 peças do nosso time titular saíram dessa troca do Julio Jones. Sim. Exatamente. Tá valendo a pena. Até esse momento tá valendo a pena. Exatamente. Então, os Falcons vão com esse elenco aí, né? Pegando mais uns gatos pingados ali da Free Agency, pegando o refugo de Bears e Titans ali, né? Basicamente foi isso. E aí o time começa uma sequência ruim em 2021, perdendo os 2 primeiros jogos, consegue chegar num recorde de 50% ali na semana 7, né? Que teve o bye week, então ficou 3-3 ali. E foi seguindo muito inconstante ali, sempre alternando entre vitórias e derrotas, nunca tendo uma sequência positiva, mas também nunca entrando numa crise assim de 4, 5 derrotas consecutivas. Porém, finaliza aí o ano perdendo as últimas 2 partidas e fechando 7-10 na temporada. Se eu não me engano, essa foi a primeira temporada com 17 partidas. Então, os Falcons finalizam 7-10, ficando na oitava. Na oitava escolha geral. Cara, um negócio que passou completamente batido, que eu esqueci de falar, que foi... Foi o draft do Pitts? Voltar um pouquinho, que foi o draft. O draft, né? Pô, simplesmente esqueci de falar do draft. Mas os Falcons... o Arthur Smith assume essa gestão e o Terry Fontenot 4-12, né? Então ficando com a quarta escolha geral aí. E a classe do draft deles foi Kyle Pitts na primeira rodada, Rich Grant na segunda, Jalen Mayfield na terceira, Darren Hall e Drew Dalman na quarta rodada, Taco Graham, Ogundeji e Avery Williams na quinta e Frank Darby na sexta. Vou fazer uma análise bem rápida aqui, depois vocês comentam também, mas bem rapidinho. Kyle Pitts tem tudo para ser o pilar desse time para os próximos anos. Rich Grant, eu acho que é um titular, nem bom nem ruim, é um cara que tem nível para ser titular. Jalen Mayfield, por enquanto, foi um desastre, foi uma pick jogada no lixo. Drew Dalman provavelmente vai ser o center titular, né, nessa próxima temporada. Darren Hall é um cornerback de rotação. O Taco Graham estava jogando muito bem ano passado até a sua lesão. O Ogundeji nunca conseguiu dar o salto que a gente imaginava. O Avery Williams se provou um cara muito versátil e um excelente retornador, de fato muito bom. E o Frank Darby é um cara que ainda tentou fazer o roster algumas vezes, mas infelizmente não vingou, mas foi uma escolha de sexta rodada. Acho que basicamente isso. Acho que o fruto disso aí é que a gente pegou o Pitts, que vamos ver agora de fato com
Ele pegou um Ryan caindo, né? Vamos ver se agora com o Reader e sem essa lesão atrapalhar ele, acho que ele tem tudo para se firmar aí, acho que eu acredito muito nele. E acho que do resto aí, quem eu espero um pouco mais, talvez seja o Grant, acho que ali, principalmente agora com o Jesse Bates, junto com ele ali, dando um pouco mais de experiência também, além do Hawkins ali também como ali essa galera, mas eu acho que o Grant também é um cara que ainda tem uma pequena esperança dele vingar. Cara, se você dar um downgrade aí nesse draft hoje, né? É difícil, né? Hoje é mais fácil falar, mas seria um B-, um C+, talvez, enfim. Ou até mais otimista, um B por causa do Pitts. Mas eu acho que tá bem ok mesmo. O único realmente que ficou a pique jogar no lixo foi que nem você falou de Lemon Field, que realmente foi uma pique que não vale nada de nada, infelizmente. É isso. Não dá para os caras acertar em todas as escolhas também.